Olá, vamos para um problema da Unicamp de 2007, muito interessante, que envolve geometria espacial e também geometria plana, principalmente semelhança de triângulos. Então, uma dica para vocês é o meu segundo canal, que fala muito sobre ciência, divulgação científica, que se chama Núcleo de Ideias. Eu vou colocar na descrição desse vídeo o link para o Núcleo de Ideias, tem muita ciência lá, muitos assuntos, desde paleontologia, arqueologia, física. Então dê uma olhada, você que gosta de ciências. Estou começando esse canal também e espero chegar logo em um número de inscritos para poder fazer lives, vai ficar bastante interessante. Esse problema da Unicamp de 2007 envolve vários conceitos da geometria plana também, principalmente semelhanças de triângulo. Então reveja essa parte da geometria plana, porque ela é aplicada o tempo todo na própria geometria plana e na geometria espacial, analítica. Um problema de geometria analítica, se der para resolver por geometria plana, nem pense duas vezes, né? Então faça uma verificação rápida, eu tenho uma semelhança de triângulo aqui e tal, pronto, resolveu. Para não entrar naquelas fórmulas mais complicadas da geometria analítica. E agora, quanto a esse problema, o que a Unicamp deu foi a figura, né? E ainda um cubo, diz que é um cubo de aresta 6, M é ponto médio do lado CB, então esse ponto M é ponto médio dessa aresta, cubo, todas as arestas iguais, e elas valem 6 centímetros. O que é pedido no problema? O é o centro da face, então esse O aqui é o centro da face CC1D1D. É pedido o lado DL, o segmento DL, aliás, o segmento CK e o volume do tronco. É um tronco de pirâmide. Este tronco aqui. Então, ADLKCM. ADLKCM. Esse tronco. Então, vamos lá. Vamos achar o que o problema está pedindo. Primeira coisa. Cuidado com as semelhanças de triângulo que você vai pegar aí. Então veja, se eu pegar esse triângulo aqui que está um tanto inclinado em relação ao cubo, seria os triângulos LAP e KMP. Se eu pegar esses dois triângulos para semelhança, eles não são semelhantes. Não são semelhantes. Veja aqui. Este ângulo formado aqui não é igual a esse, porque esta reta aqui não é paralela a essa, eu não sei quanto vale a distância dL, então tome muito cuidado. Apesar de ter um ângulo comum entre os dois triângulos, não há aí uma semelhança, né? Então tem que analisar. Reveja, como eu disse, casos de semelhança, casos de congruência. São 5 casos de congruência. Lado, 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 ângulo, lado, ângulo, lado, ângulo, lado, ângulo, ângulo oposto ao lado, caso especial, hipotenusa, cateto. E são só 3 casos de semelhança. O ângulo, ângulo, que é o que aparece mais, o lado, lado, lado e o lado, ângulo, lado. Então reveja todos esses casos, faça exercícios, isso aparece o tempo todo. Para resolver então, me parece que essa primeira estratégia não funciona, de pegar esses triângulos que eu falei. Então vamos ver outros triângulos. No chão aqui do cubo, veja que no chão do cubo eu tenho uma semelhança, porque aqui tem 90. No vértice D tem 90. Aqui fora tem 90. E ainda, se o M é ponto médio, e este ângulo é comum. Então, caso hipotenusa cateto caso ângulo, de semelhança. Um ângulo de 90 e um ângulo comum. Então, os triângulos, prova dissertativa, você tem que indicar o seu raciocínio. Então, você pode dizer que os triângulos, o triângulo DAP é semelhante ao triângulo CMP. Que conclusão eu tiro disso? Bom, se eles são semelhantes, deve haver uma relação de semelhança entre eles. Como esse M é ponto médio, então o 6
foi dividido em 3. 3 e 3. Então, essa base do triângulo menor vale 3. Aqui vale 6, dado do problema. Ótimo. Então, veja que esses dois triângulos estão na proporção 2 para 1. O maior ele vai ter lados que são o dobro do menor. Então, aqui vale 6, aqui tem que valer 6 também. Porque o triângulo maior tem o dobro, então tem 12. Se aqui tem 6, aqui tem 12. Aliás, se aqui tem 6 e tudo aqui tem 12, aqui tem 6 também. Então já descobri outro dado bastante importante, que é o 6 de CP. Isso com a semelhança aqui dos dois triângulos no chão, o triângulo ADP e o triângulo CMP. Então aqui já concluí que CP vale 6. Por que isso é importante? Porque esse segmento eu uso para os triângulos de cima. Então veja, me parece claro que eu tenho uma semelhança, que é do triângulo, então, semelhança, triângulo LDP, que é este aqui, com o KCP, semelhante ao triângulo KCP. De novo, aqui tem 90, aqui tem 90, e esse ângulo é comum. Então, ângulo de semelhança. O ângulo é o caso mais comum de semelhança. Mas lembre de todos, esteja atento a todos os casos de semelhança. Os 3 que eu falei no começo do vídeo. Qual a conclusão que eu chego daqui? Bom, os dois triângulos são semelhantes. Será que eu consigo descobrir o LD e o CK, que já são o item A do problema? Esse aqui é o item A, esse aqui é o item B. No item A pede esses dois segmentos, o valor deles. De imediato não me parece que dá para descobrir os dois, mas já dá para descobrir uma relação entre eles. Veja que se esses dois triângulos são semelhantes e estão na proporção 2 para 1, porque o lado DP é o dobro do lado CP, então a base do triângulo maior, o LD, tem que ser o dobro de CK. LD ou DL é justamente o que é pedido. Então eu já sei, a conclusão daqui é que DL é o dobro de CK. Gente, tudo segmentos aqui, põe um tracinho assim. Prova dissertativa tem que fazer bonitinho o negócio. Não pode ser um rascunho. E cuidado com a letra. Muito cuidado com a letra, tanto em redação, questão dissertativa, né? Imagina o corretor de provas, já corrigiu 2.590 provas, aí cai a sua na mão dele, que tem um monte de garrancho ali. Imagine. Né? Então, faça uma letra que a pessoa entenda. Não precisa ser um gótico também, né? Mas não precisa ser linda a letra, mas que dê para entender. Então, já descobri isso aqui. DL é o dobro de CK. E eu consigo achar um desses. Bom, vamos continuar nesse triângulo que está no plano da lousa agora. Esses dois triângulos no plano da lousa. Vimos o chão, com o chão descobrimos esses 6. Tem a semelhança aqui. Já descobri essa relação entre DL e CK. O que mais dá para fazer aí? Ponto O é o centro da face. Veja, gente. É muito difícil você encontrar problemas de matemática, seja de concurso ou de vestibular, em que o dado é inútil, né? Deram uma coisa lá que você não vai usar. É muito raro acontecer isso. Todos os dados, geralmente 99% dos casos, eles são usados. Então, O é o centro da face. Se O é o centro da face, vamos fazer uma construção auxiliar aqui, em tracejado. Estão vendo o tracejado? Bom, aumente um pouquinho aí, dê zoom, vou fazer uma linha cheia. Este aqui, que vai de O até a aresta, agora acho que dá para ver bem. Vai de O até a aresta, tem 90 graus aqui. Então eu tenho um outro triângulo semelhante aí dentro. E que eu sei coisas sobre ele. 6 é a aresta aqui.
mas eu quebrei agora essa aresta em 2. Porque eu liguei o centro da face com a aresta, então quebrou em 3, 3. E aqui vale 3 também. Certo? Para que isso? Para já poder achar uma outra relação dentro desse triângulo. Porque agora, por exemplo, eu acho CK. O triângulo agora é uma outra semelhança, então é um problema cheio de semelhança de triângulo, apesar de ser um problema de geometria espacial. Então, o triângulo LDP é semelhante ao triângulo, vamos chamar de alguma coisa aqui, vamos pôr, sei lá, O1, O'L, O'P. Também caso ângulo. É interessante você colocar na prova dissertativa caso AA. Caso LAL, caso LLL. Coloque. Mostre os passos do seu raciocínio. Então, qual a conclusão que eu chego daqui? Da semelhança desses dois triângulos. Chego à conclusão que o OO' está para secar, assim como esta base está para essa. Então vamos lá. Vamos fazer a proporção. OO', que vale 3. Olha, gente, proporção. Começou do maior para o menor, sempre do maior para o menor. Então, OO' está para secar. Base do maior está... lado, ou nesse caso pode ser... cateto, né? Cateto do maior está para cateto do menor, assim como o outro cateto do maior, que vale 6 mais 3, 9, está para cateto do menor, 6. Quando a figura estiver muito complicada, nomeie os ângulos e faça por ângulos. Então, voltado para alfa no grande, voltado para alfa no pequeno, voltado para beta no grande, voltado para beta no pequeno, fica bem mais fácil de conseguir a proporção sem errar, sem se perder. Porque as pessoas fazem visualmente e acabam errando. Então, nomeie os ângulos e faça por ângulos. Oposto a alfa no A, oposto a alfa no triângulo 1, alfa no triângulo 2 e assim por diante. Muito bem, já tenho essa relação. Então vamos isolar. Multiplicando em cruz, você tem que CK é 2. CK é 2. Não achou o 2? Multiplique em cruz e isola o CK de cabeça. 6 vezes 3, 18 dividido por 2. 9 vai passar dividindo. Dividido por 9, aliás, 2. 18 por 9, 2. Isso tem que ser feito de cabeça. Essas continhas, não desenvolva. Isso aí tem que ser imediato. Menos de um segundo para fazer. Então, se CK vale 2, já é imediato que o DL vale o dobro. Então, DL é 4. Porque CK é 2. E eu já sei que há uma relação entre os dois que é um dobro do outro. Já vi isso. E agora, isso foi o item A. Para o item B, eu quero o tronco da pirâmide. Tronco de pirâmide. Você pode decorar a fórmula, né? Volume de tronco de pirâmide, H por 3, que multiplica a área da base do maior mais a área da base do menor, mais raiz do produto das duas áreas. Só isso. Então, volume ao invés de decorar essa fórmula gigante, faz volume do maior menos do menor. Também pode, sem o menor problema. E ainda, uma dica bastante interessante, para quando envolver relações lineares de áreas, de volumes, lembre que uma relação linear é igual ao quadrado, é igual a uma relação de áreas. Estou falando aqui em proporções, gente. Proporções. Então, se, por exemplo, este lado aqui da pirâmide maior está para este lado da pirâmide menor, assim como a área ao quadrado,
assim como a área da base da maior está para a área da base da menor. E assim você acha a área de base, sem precisar fazer muita conta, sem ter os três lados, né? Ou da base menor ou da base maior. Então essa relação aqui é importantíssima para a geometria. Linear ao quadrado é relação de áreas. Linear ao cubo é relação de volumes. Então, pensando aí, acharam o tronco? O tronco de pirâmide? Acharam as duas pirâmides? Uma tirada da outra faz o tronco. O tronco é o DAMC, aliás, DLAMCK. Esse é o tronco. Então, a pirâmide maior menos a pirâmide menor. Posso fazer assim. Vamos ver que conclusão já chego daqui para conferir depois. Linear ao cubo é volumes. Então, vamos pegar o que eu sei aí de arestas das duas pirâmides. Eu tenho a aresta da maior, vale 6 e 6, 12. Vamos ver o que dá para concluir daqui. 12 sobre a aresta da menor vale 6 ao cubo é igual. Olha, comecei da aresta da grande para a aresta da pequena. Então, o volume da grande, eu vou chamar de VG, para volume da pequena, VP. 12 por 6, 2. 2 ao cubo, 8. Então, eu já sei que o volume da grande é 8 vezes o volume da pequena. Certo? Uma forma de achar o tronco, então, seria essa também. Mas vamos fazer por subtração de volumes, né? Volume de pirâmide, 1/3 da área da base vezes a altura. Então o volume do tronco, que eu vou chamar de VT, será 1/3. Área da base da maior, LD. O LD eu já descobri que vale 4. Então, a base da pirâmide maior é um triângulo retângulo. A área de triângulo retângulo, cateto vezes cateto dividido por 2. 6 vezes 4, 24. 24 por 2, 12. Então, 1/3 da área da base, que é 12, vezes a altura. A altura da pirâmide maior, 6 e 6, 12. Tá aí. Menos 1/3. Área da base da menor. A área da base da menor é CK, CK vale 2. CM vale 3, 3 vezes 2, 6 por 2, 3. Então a área da base da menor, este triângulo retângulo aqui, né? Peguei este aqui primeiro. Então o triângulo retângulo menor tem área 2 vezes 3, 6 por 2, 3, que está aqui. Vezes a altura. A altura da pirâmide menor, 6. Pronto. É só fazer essa continha e você tem o valor do tronco, do volume do tronco. Então, o volume do tronco será... Vamos pegar para depois comparar aqui com a fórmula que eu dei acima, né, para ver se ela funciona. Qual o volume da pirâmide maior? 12 por 3, 4, 48. Menos, qual o volume da pirâmide menor? 6, cortou 3 com 3, 6. Então o volume do tronco é 42 centímetros cúbicos. Aqui essas duas respostas, gente, em centímetros. Centímetro. Repare que 48 e 6. O volume da pirâmide maior é 8 vezes o volume da pirâmide menor. Então essas relações são muito importantes quando você não tiver uma das arestas ali da pirâmide, das pirâmides, né? Então você consegue uma relação entre áreas e entre volumes sem ter um dos dados para calcular a área de base, né? Esse tipo de coisa. Então ajuda bastante esse tipo de relação. Lembre-se dela. Então é um problema que usou bastante semelhança de triângulos, um tema muito importante da geometria plana, relembre, e usou volume de tronco, né? Esse é essencialmente da geometria espacial, volume de tronco. Então está aí o problema da Unicamp
de 2007, um problema bastante interessante. Volto em breve ainda com problemas de geometria espacial. E depois nós vamos ver geometria plana, geometria analítica. A analítica é muito importante também, não deixe de lado, não deixe para estudar na última hora. Cônicas, principalmente, cônicas. Então, desde a equação de circunferência, muito importante, as várias de elipse, parábola, hipérbole, tem muita equação ali. Põe numa cartolina, né? Eu, quando estava estudando para o vestibular, escrevia na parede com lápis, depois eu apaguei tudo. Faz numa cartolina, coloca ali uma tabela, põe na parede do seu quarto, só de cônicas, né? Então, o gráfico e embaixo a equação respectiva àquele gráfico. Toda hora que você passar lá, você dá uma olhada. É a melhor maneira de você aprender. É ter aquilo muito próximo de você. Próximo. Imagina uma pessoa que quer tocar um instrumento, né? E ela deixa a guitarra, o violão, o sax guardado no maleiro, né? Você acha que ela vai pegar todo dia? Não vai. Então deixa aquilo próximo de você para você ter acesso toda hora. Eu volto então em breve com outros problemas ainda da geometria espacial, assunto muito importante. O meu muito obrigado, um grande abraço, até a próxima.